Olá, meus amigos, minhas amigas do curso do ESG, da Casa Espírita Nosso Lar. Vamos a mais uma aula e nessa aula nós vamos estudar ainda o módulo 6, que trata de reencarnação, e vamos estudar o roteiro 6, que é o que fala do esquecimento do passado e das justificativas da necessidade do esquecimento do passado. E como sempre fazemos para iniciar o nosso estudo e podermos entrar em sintonia com a espiritualidade, com os nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliam, nossos mentores espirituais, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E o nome do texto que eu escolhi foi Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Palavras de Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Sobre esse trecho explica Emmanuel. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e das aflições dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os revoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Falei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Iluminados por essa leitura, vamos então fazer uma breve prece para nos conectar melhor com a espiritualidade, com Deus, com Cristo. Vamos elevar nosso pensamento e buscar alcançar as irradiações da Casa Espírita Nosso Lar, a ambiência espiritual que lá ainda permanece irradiando para todos nós. E em sintonia com essas luzes, com essa energia e com a espiritualidade que a proporciona, vamos elevar o pensamento a Cristo, para que Ele nos traga o amparo necessário para compreender e atravessar as adversidades que alcançam neste momento todo o orbe terrestre. Que possamos contar com o nosso Messias e que Ele nos dê o amparo, o consolo, a confiança, a tenacidade, a perseverança e a fé tão necessários para atravessar esse momento difícil que atinge a todos, indistintamente, na face da terra. Que assim seja. E vamos estudar agora, falando ainda de reencarnação, vamos tentar entender por que no processo reencarnatório ocorre o esquecimento do passado. Nós já conseguimos compreender um dos pilares do Espiritismo, da doutrina espírita, que é a reencarnação, um dos princípios. Conseguimos compreender
que a reencarnação é necessidade de processo evolutivo, conseguimos entender o mecanismo pelo qual o espírito se prepara para uma nova jornada na carne, que é o planejamento reencarnatório. Estudamos sobre o mecanismo da reencarnação, como que se liga o espírito ao corpo físico. E agora, na última aula, estudamos sobre o período da infância, que ainda é um período necessário para o amadurecimento do espírito, preparação do espírito para a jornada na carne. E agora vamos entender por que quando reencarnamos temos o esquecimento do passado, temos a obliteração de todas as informações que nós já amealhamos em nossas jornadas na carne, em nossas jornadas espirituais. E essa pergunta foi feita por Kardec, à espiritualidade superior. E ela se encontra na questão 392 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec ele pergunta diretamente, ele pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta que a espiritualidade entrega para Kardec é a seguinte: não pode o homem, nem deve, saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado, é mais senhor de si. Veja que parece até um pouco contraditória a resposta. Tudo bem, eu compreendo que o homem não deve saber de tudo e nem pode. Mas como que se o homem conhecesse o seu passado, ele não seria mais senhor de si? Ou como diz a resposta, esquecido o seu passado, ele é mais senhor de si. Isso fica muito claro de ser compreendido, porque o espírito ele traz toda uma bagagem de aprendizado. E o que acontece? Quanto mais aprendizado você tem, mais informações boas e também as informações negativas do que você fez. E quantas vezes na nossa jornada atual, encarnatória, a gente fica preso a erros do passado. E aí, do passado dessa existência, eu não estou nem falando de outras existências, dessa existência. E aí ficamos presos a esses erros do passado e isso nos traz sofrimento. Imagina se a gente pudesse acessar as informações de 3 encarnações atrás, de 10 encarnações atrás, voltar 1000 anos, 800 anos depois de Cristo, e avalie o que nós fizemos naquela época. Então, ter essas informações certamente seriam mais angustiosas para nós. E como a gente não lembra o que fez no passado, a gente está mais livre. Livre para errar e livre para acertar. Nós conseguimos atuar de maneira menos presa, seja em relação àqueles que nós convivemos. Eu preciso saber que se eu soubesse as informações do passado, eu também saberia as informações do passado de quem está comigo, de quem eu estou convivendo, de minha esposa, de meus filhos, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, enfim, de todas as pessoas do seu núcleo familiar. E será que isso seria positivo? Será que descobrir que você está nessa encarnação convivendo com a pessoa que há 2 encarnações atrás foi seu grande inimigo, será que isso seria positivo? Será que essa convivência ela se realizaria? Acredito que muito difícil, Se nós, sem sabermos essas mensagens, essas informações das vidas passadas, às vezes nos deparamos com grande dificuldade de relacionamento na família, imagine você ter a certeza de que está ali convivendo com um antagonista, com um rival, com um inimigo, E como que você faria isso? Será que nossa evolução espiritual é tão grande que nos permitiria exercitar o perdão? Se há 300 anos eu venho sem conseguir perdoar, eu vou conseguir perdoar nessa encarnação? Então,
com certeza, esse esquecimento, como diz aqui o final da resposta da questão 392, nos possibilita uma maior liberdade, nos possibilita uma maior serenidade para enfrentar essa jornada encarnatória. E mais, se não houvesse o esquecimento, né, como que haveria mérito na jornada encarnatória? Ou seja, se eu faço meu planejamento reencarnatório, eu já sei que eu vou enfrentar isso aqui, vou enfrentar essa dificuldade, esse problema de saúde, essa família mais difícil, mas eu sei que eu tenho que enfrentar porque eu já participei do planejamento reencarnatório, então eu já sei o que está vindo e vou encarar. Obviamente que esse esquecimento, ele também nos dá o maior mérito. Por quê? Porque se eu sei que eu vou estar naquela convivência, né, e vou aprender a amar ali, independente das existências passadas, eu vou estar amando de maneira mais livre, de maneira mais independente, de maneira mais liberta, de maneira mais plena. E por isso que o esquecimento do passado, ele é um instrumento que auxilia a evolução do espírito, a progressão do espírito. E esse esquecimento não significa que foi lá, né, e formatou o HD do espírito, né, fazendo uma comparação com os computadores, né? Não. O que faz? Bloqueia, bota senha nos arquivos de maneira que o encarnado não vai acessar, o espírito encarnado não vai acessar aqueles arquivos, porque eles estão bloqueados. Eles estão lá, mas eles estão criptografados com senha, com toda uma série de mecanismos que impedem que esse espírito encarnado tenha acesso. A informação está ali no espírito, mas ele não consegue acessar. E aí o nascimento representa esse novo ponto de partida, como diz Chico, né? Uma frase muito famosa de Chico, né? A gente não pode escrever um novo passado, mas cada dia a gente pode estar fazendo um novo futuro, né? Um novo presente e um novo futuro. Por isso que a gente não tem que ficar preso no passado, né? Seja em relação às existências passadas, seja em relação a essa existência atual. Né? A gente está sempre errando. O erro faz parte da nossa jornada. O que a gente precisa fazer é compreender o erro, assimilá-lo, ressignificá-lo, transformá-lo em algo positivo para nós. Né? Ou seja, aprender com o erro e aí se tornar uma pessoa melhor. E aí a questão que a gente até comentou em algumas aulas atrás, por que alguns espíritos permitem que nós tenhamos conhecimento das vidas passadas? Essa pergunta está no livro dos Médiuns. Kardec ele incluiu no livro dos Médiuns algumas perguntas que ele fez e que ele não colocou no livro dos Espíritos. E uma das perguntas foi essa: pode os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? E aí nós temos a resposta, né? Que Deus algumas vezes permite conforme o objetivo. Se for para melhoramento, então isso vai ser permitido. Se não for para o seu melhoramento, se é apenas por uma curiosidade, você não vai ter acesso. Né? Pelo contrário, você vai virar alvo de espíritos que se diz, como Kardec definia, zombeteiros, brincalhões, né? Que vão querer se aproveitar ali daquele momento, da sua fragilidade, para induzir num equívoco, num erro. Então, às vezes, os espíritos nos possibilitam conhecer alguma coisa da nossa vida passada. Alguma coisa. Um pedaço. Um segmento muito pequeno, com a finalidade de você tirar uma lição, um aprendizado ali, para você não errar mais. Então, por isso, né, que vem essa oportunidade de conhecer algum aspecto de alguma existência passada, né, que você precisa saber para que você tenha mais temperança, né, ter mais compreensão e mais clareza da sua missão nessa encarnação aqui na Terra. E aí Kardec ainda continua perguntando no mesmo capítulo do Livro dos Médiuns: assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos,
das virtudes, dos defeitos que predominam, e a espiritualidade é bem clara. Ela fala, não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o nosso passado. E aí está a chave da questão. A chave da questão é a seguinte: nós, nessa jornada, nós não somos piores do que fomos há 1000 anos atrás, do que fomos nas jornadas anteriores. Nós somos ou iguais ou um pouquinho melhores. Pouquinho. Então, se eu não sou muito diferente do que eu fui há 3 encarnações atrás, há 10, né, encarnações, há 20, enfim, e pelo contrário, eu venho me melhorando porque existe a lei do progresso, então toda a criação divina, ela progride. Ela progride. E nós também, como espíritos. Então, se eu tenho essa convicção de que a lei do progresso existe, eu posso concluir que eu sou, né, praticamente a mesma coisa de que eu fui há 1 encarnação atrás. Há 2, há 3, há 5, eu venho melhorando progressivamente. Algumas eu melhoro mais, outras eu estaciono, mas eu estou sempre progredindo. E agora? Agora é só olhar, eu conhecer os meus defeitos e eu vou saber qual a condição que eu estou. E o que foi na vida passada, porque se hoje eu sou impaciente, certamente há 1000 anos eu era muito mais impaciente. Eu ainda estou sofrendo com a impaciência, mas já devo ter melhorado alguma coisinha. Né? E a mesma coisa, isso vale para tudo, vale para a raiva, para a tristeza, para o ódio, qualquer sentimento que nos afasta de Deus. Agora, aqueles sentimentos que nos aproximam, se eu, né, percebo que eu sou uma pessoa mais tolerante, mais humilde, então é sinal que, né, eu vim melhorando nisso e agora eu vou tentar melhorar um pouco mais, eu melhorar naquilo que eu não consegui ainda evoluir, vou me policiar e tentar buscar um melhoramento, né, cada vez maior. Por isso a importância de conhecer-se a si mesmo e de buscar o seu melhoramento pessoal através da reforma íntima. E aí outra questão, por que o esquecimento? A gente viu que o esquecimento é um importante mecanismo para o progresso do espírito. Mas também a gente precisa entender que essas lembranças, elas seriam um peso muito grande para o espírito. Porque o espírito, ele sofreria com humilhação, né? Sofreria com determinadas situações de orgulho, e isso prejudicaria o seu livre-arbítrio. Como é que eu poderia agir com o livre-arbítrio, né, se o meu colega de trabalho, que eu estou aprendendo a tolerar ele, por exemplo, nessa jornada, foi um indivíduo que na jornada passada me traiu, ou o contrário, que eu traí ele, né? Então eu me sentiria, né, humilhado por estar ali com ele, porque na existência passada eu traí ele. Eu sentiria revolta porque eu estaria ali com ele, na existência passada ele me traiu, né? Então por isso que o esquecimento do passado, ele evita também que o espírito sofra além do que ele precisa sofrer. Ele vai precisar sofrer para aprender e para evoluir, e vai corrigir alguns erros do passado, mas ele também não precisa sofrer com o confronto direto. Ele tem que aprender a amar e ser amado, a perdoar e ser perdoado, né? Então essa posição de esperar que o espírito, né, tivesse a lembrança, isso não favoreceria ele. Pelo contrário, muitas vezes causaria mais sofrimento. E aí você não teria o livre-arbítrio. Como agir com o livre-arbítrio se você enfrenta uma situação que lhe coloca, né, de novo em posição antagônica com o inimigo de 3 encarnações atrás? Como agora você vai conseguir ser tolerante nessa situação? Se você tem essa informação de que aquele indivíduo foi um indivíduo que lhe prejudicou 3 encarnações atrás. E mais, o espírito, ele escolhe as provas que ele vai enfrentar. Vimos isso quando estudamos planejamento reencarnatório.
Então, se ele escolhe um determinado momento da existência encontrar com aqueles indivíduos que ele foi antagonista, como forma de exatamente evoluir. Então, muitas das provas, das dificuldades, né, das expiações, foram escolhas do próprio espírito nessa jornada reencarnatória. Né? E se ele tivesse essa lembrança dolorosa em relação ao indivíduo, muito provavelmente ele nem aceitaria essa prova. Ele só aceita porque ele sabe, não, esse indivíduo não vai lembrar que eu prejudiquei ele. Né? Há 2 encarnações atrás, eu traí ele, eu prejudiquei ele, roubei ele, enfim, né? Assassinei ele. Se você não tem essa informação, você age com livre-arbítrio com outra pessoa, e mesmo que seja para errar. O importante é que você tem mais livre-arbítrio do que se você tivesse a informação e tivesse que enfrentar essa situação sem esse esquecimento do passado. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: se nas vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a experiência anterior? E aí, o que ele está perguntando, Kardec? Será que então tudo que a gente passa na vida de dificuldade, de problemas, é expiação e é então prova também, né, que nós precisamos? Em razão dessas situações, eu consigo deduzir como foi essa existência anterior? E aí nós vamos ver que sim. Né? A resposta é que sim. Pois cada um é punido naquilo que pecou. Mas não é possível tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. O que ele quer dizer? Sim, muitas vezes o que você atravessa de prova e de expiação vai lhe dar um indicativo do que aconteceu no passado. Mas essa regra não é a melhor para você utilizar, para você compreender o que foi sua existência passada. A melhor regra é você verificar quais são suas tendências. Quais são suas tendências? Qual é o seu predicado? Quais são suas sombras? E aí você vai saber o que você foi no passado. Como eu disse no início aqui da aula, né? Eu vou saber como eu evoluí, como eu estou evoluindo, exatamente se eu compreender, né, aquilo que eu sou hoje. Né? O eu, ele vai refletir o meu passado, a minha trajetória, nessa encarnação e nas anteriores. Então o melhor indicativo não é você olhar as provas e expiações, porque às vezes você está atravessando uma prova que a finalidade não é você resgatar, é você progredir. Então você quer progredir espiritualmente, você aceitou uma prova. Mas aquilo não é um resgate de vida passada. Aquilo não é um ajuste de contas. Não é a busca do reequilíbrio na balança do universo. Aquilo é, na verdade, exatamente uma prova, um teste para que você possa avançar como espírito. Então, por isso que o melhor indicativo é a visualização da sua condição. É a visualização daquilo que você é hoje. O seu exame da sua moralidade, do seu comportamento. Esse exame é que vai lhe dar a verdadeira indicação de como você está espiritualmente. Então, resumindo aqui nossa conversa sobre o esquecimento do passado, conseguimos concluir que o esquecimento do passado, então, é um mecanismo de proteção do espírito reencarnante, né? Porque ele faz com que você, encarnado, não acesse, né, no seu espírito os arquivos das existências passadas. Com isso, você tem o benefício, primeiro, de não rivalizar, de não estar antagonizando com aqueles com que você precisa se reajustar. Com isso, você não passa por situações constrangedoras, por humilhações que poderiam ser experimentadas caso você estivesse efetivamente nessa condição
de pleno conhecimento das suas encarnações, assim como o seu antagonista também. E, por fim, isso também aumenta o seu livre-arbítrio. Na verdade, ele dá o livre-arbítrio, não é nem aumenta, ele dá pleno livre-arbítrio, porque você não fica amarrado às situações do passado. E por último, o esquecimento do passado lhe protege, porque você não fica sofrendo pelo arrependimento dos equívocos do passado. Quando você não sabe os equívocos do passado, você não fica ali sofrendo com esse arrependimento. Você tem essa existência toda para corrigir, e o que for aparecendo na sua jornada, você vai buscando ajustar e se melhorar. Bom, espero que tenha sido esclarecedor, esse estudo sobre a importância do esquecimento do passado na reencarnação. E eu gostaria agora de fazer o encerramento, relembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar no grupo do WhatsApp, que eu responderei o mais rápido possível. E mais uma vez agradecer a todos a compreensão desse esforço de termos que nos privar do contato pessoal, em prol da saúde coletiva, da nossa saúde, do nosso semelhante, e isso é, antes de tudo, um ato de profunda caridade. Então, que tenhamos serenidade para atravessar esse momento e entender que esse isolamento, ele é um isolamento apenas físico, porque todos somos espíritos, estamos todos ligados ao Pai. Então, não devemos nos deixar abater por essa situação, pelas notícias cada vez mais calamitosas, porque existe alguém no comando dessa grande nau, e esse alguém é Jesus. Então não nos deixemos abater, nem se influenciar. Então, meus amigos, vamos encerrar o nosso estudo, fazendo nossa prece final, mantendo a sintonia com a espiritualidade, com os mentores espirituais, e rogando a assistência do Cristo, que tenhamos então a oportunidade de encerrar esse estudo, amealhando a força, o equilíbrio, a fé, de maneira que possamos prosseguir na nossa jornada. E que essas luzes recebidas do alto sejam compartilhadas agora com os nossos entes queridos, com aqueles que dividem o nosso espaço, nossa habitação, mantendo sempre um ambiente harmonioso, equilibrado, de maneira que a cada dia possamos perceber que a paz habita em nós e em nosso lar. E que ainda tenhamos a oportunidade de contar sempre com a proteção divina, que conceda-nos um halo de proteção, de maneira que nenhum mal, que nenhuma doença nos atinja nosso lar e aos nossos entes queridos. Que essas vibrações alcancem a todos aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que vivem momentos tormentosos, que todos sejam alcançados por essas boas vibrações e também harmonizados, curados, equilibrados e pacificados. Que Deus permaneça sempre em nossos corações e conosco a cada dia, a cada hora e a cada segundo. E que tenhamos uma semana iluminada e cheia de alegrias, de aprendizado e de fé. Muita paz a todos e que possamos nos encontrar na próxima semana. Um grande abraço, contem comigo e até a nossa próxima aula na semana que vem. Muita paz.